Bom dia, povo ungido. Bom dia, você que está aqui, você que está em casa. Irmãos, tivemos uma palavra às 9h30 da manhã. Que palavra abençoada. Eu sei que você ouviu a primeira palavra, você que está em casa, e você está na expectativa de ouvir a segunda palavra, que vai ser com o mesmo pastor Edilson de Lira. Eu tenho certeza que vai ser tão boa quanto a primeira, ok? Então, fica na expectativa, convida seus parentes para participar. Como ele mesmo falou no primeiro culto, a unção que emana daqui está atingindo, está alcançando você aí na sua casa. Então, abre o seu coração, não se distraia com nada, ok? Esse é o momento de você receber, como eu sempre digo, uma palavra que sai desse púlpito, debaixo de uma unção, pode fazer toda a diferença na sua vida. E você que está aqui obedecendo, né, o espaço, você que está com máscara, também a máscara está na boca, mas você pode falar. Ok? Você pode se envolver com a unção na vida desse homem de Deus, você pode sugar da unção. Irmãos, o pregador, ele gosta que a igreja participe. Então, você está ali, você está com a máscara, mas você não está mudo. Você pode abrir a sua boca e você pode participar, correr, pular, ok? Porque eu sei que teremos uma palavra abençoada. Eu encorajo a você a adquirir essa mensagem. Foi gravada, não é isso? Está sendo gravada, lógico. E você pode adquirir e ouvir mais de 10 vezes. Porque quanto mais você ouvir, você vai receber. Irmãos, quantas preciosidades esse pastor Edilson falou. Quem percebeu? Meu Deus, tantas revelações naquele texto. Eu nunca vi alguém começar essa mensagem. Eu já vi muitos pregadores, mas nunca vi ninguém começar de trás para frente. Foi o primeiro e foi realmente um sucesso, realmente totalmente debaixo de uma direção de Deus. Ok, pastor Edilson, por favor. Pastor Edilson não é só um pastor, é um amigo nosso, é um parceiro, né? E cada vez que ele vem para o lado de cá, ele quer estar conosco. Olha só. Só que o privilégio é nosso, recebê-lo aqui, né? Mas ele, quando vem aqui, pastor, posso pregar com você? Já pensou? Meu Deus do céu, isso é uma honra, ok? E vocês viram que ele falou sobre o reitor de um hospital, que chamou para criar uma matéria, é porque ele é médico. Ele é médico, um médico bem conceituado, mas deixou a medicina e hoje é um pastor bem sucedido ali em Petrolina, e tem mudado a história daquela região. E vai continuar avançando e mudando. Pastor Edilson, por favor, você pode se apresentar melhor. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Você está feliz de estar nesse lugar? Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito feliz. E eu sei que você não veio para cá somente para ser informado, mas para ser inspirado, para ser transformado. Eu acredito que você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Amém? Você também que nos acompanha pela internet, que não pôde estar aqui, seja por fazer parte do grupo de risco ou por acompanhar de um outro lugar, você pode compartilhar com outras pessoas ainda, dá tempo, tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Não sai durante a ministração para você poder estar recebendo tudo. Eu quero fazer como fiz também no culto da manhã e de uma forma breve, mas honrosa, agradecer ao pastor Raimundo, Vânia, a toda essa família maravilhosa, cada um de vocês. Sempre que eu venho aqui eu me sinto literalmente em casa, então eu me sinto como se estivesse pregando aqui em Petrolina, e eu quero dizer que amo cada um de vocês, é bom revê-los, mesmo que eu esteja vendo metade do rosto de vocês, mas como também aconteceu em Salvador, nós por alguns dias estávamos pregando para as cadeiras, né? Claro, pregando para as pessoas, mas vendo as cadeiras. Então, ver você, seu rosto já 50%, já é uma bênção, e daqui a pouco eu sei que vamos estar no 100%, amém? Você crê nisso? Amém? Vai ser mais rápido do que você imagina. Eu queria começar orando com você e te convidar a curvar a cabeça, fechar os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esta manhã, por cada um que nos assiste online, por cada um que está aqui presencialmente. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa me usar conforme a vontade dEle para esta manhã, e nós estamos disponíveis, não apenas para aquilo que nós gostamos, mas para aquilo que nós precisamos. Nós precisamos e dependemos
do mover do Teu Espírito Santo. Pai, sabemos que o Senhor não está em distanciamento social, então nos toca nessa manhã, nos abraça com a Tua palavra, nos abraça com o Teu poder, e muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por transformação sobre a vida de cada um dos presentes. Se você crê, diga comigo amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra no capítulo 1 do livro de Atos. Sabe, durante esse período que todo mundo já sabe do que estamos vivendo, não vou resumir, não é sequer necessário. O Senhor me deu algumas palavras muito específicas, e pelos lugares que eu tenho a oportunidade de estar passando, eu tenho levado isso. Mas antes de falar especificamente dessa palavra, eu queria compartilhar com vocês uma notícia. Isso vai colocar você em contexto. E acredite, existem notícias que não são sobre o coronavírus. Existe sim, eu sei que é difícil de você procurar e achar, mas nem tudo que se noticia é o coronavírus. E, na verdade, há alguns anos atrás eu ouvi algo que me chamou muita atenção, porque o noticiário falava de um vento que soprou sobre São Paulo. São Paulo, quem conhece, tem o ar muito poluído, as partículas de poluição são muita concentração de poluição. E depois que aquele vento forte bateu naquele lugar, eu estive também recentemente em Santa Catarina, e um dia antes de estarmos lá, de estarmos ministrando em uma igreja, aquela região ela foi afetada por um ciclone. E aquele ciclone passou pelo estado, vimos muitos outdoors, fachadas de prédios destruídas, mas esse vento ele tem uma característica, é que depois que o vento passou, os índices de poluição da cidade diminuíram, porque aquele vento arrasta as partículas de poeira, as partículas de poluição. E quando eu vi esse ciclone, lembrando também dessa notícia, me lembrei de uma outra história, e daqui a pouco você vai entender porque eu estou contando isso, que aconteceu em Los Angeles, quando a cidade alcançou um índice altíssimo de poluição. E então o prefeito daquela cidade fez um pronunciamento, e ele disse: olha, nós estamos em um nível de poluição na nossa atmosfera, na nossa cidade, que não tem nada que a gente possa fazer aqui do lado de dentro para resolver 100% esse problema. A gente pode diminuir a poluição, mas para que esse problema seja resolvido, é necessário que algo do lado de fora leve essa poluição. E eles também receberam um vento que afastou essa poluição. Sabe, você pode estar olhando para a situação onde nós estamos hoje, para o contexto em que estamos vivendo, e eu não estou falando apenas de uma pandemia, de um coronavírus, de um vírus novo que surgiu, mas eu estou falando sobre uma intensa polarização de ideias, eu estou falando sobre pessoas que elas não conseguem mais discordar de uma outra pessoa e continuarem amigas. Muitas vezes isso vai pender para violência extrema. Eu não quero aqui entrar em política, porque eu não vou falar aqui de direita ou de esquerda, eu sou do alto, eu vim falar de Deus para você. Mas no meio de toda essa poluição que a nossa sociedade está vivendo, eu quero te dizer também que somente do lado de dentro nós não temos a solução para esse problema. Somente do lado de dentro. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer reformas políticas, mas a maior reforma política que pode existir é a reforma da natureza do ser humano, e isso somente é o Evangelho que faz. Eu não estou dizendo que a saúde não deva melhorar, eu não estou dizendo que uma vacina, que um remédio não ajude na solução, mas não é a solução definitiva. Tudo isso que nós estamos vivendo precisa de uma intervenção de fora, precisa de um vento do lado de fora. Essa poluição da natureza humana, essa poluição da nossa sociedade só pode ser resolvida se um vento do lado de fora soprar para mudar essa situação. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que esse vento já foi soprado há cerca de 2000 anos. E eu queria falar um pouco sobre o sopro desse vento do Espírito. Eu quero falar essa manhã com você que nos assiste online, com você que está aqui também, sobre uma pandemia. Não é a pandemia que você já conhece, não é a pandemia que você escuta todos os dias no obituário, no noticiário, perdão. Não é a pandemia que você está vendo nas redes sociais, mas eu quero falar, e esse é o tema da minha mensagem, sobre a pandemia pentecostal.
Diga comigo, pandemia pentecostal. E eu quero que você veja comigo o capítulo 1 do livro de Atos, o momento onde Lucas escreve a continuação do evangelho que escreveu. Ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E aí agora ele vai no livro falar das coisas que Jesus continuou fazendo através dos discípulos e que continua fazendo hoje. Por isso que o livro de Atos não tem um final. Mas eu quero que você veja o que a Bíblia diz no versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Sabe o que significa 40 dias? Quarentena. Então Jesus, ele passou por um período de sofrimento. Por que ele passou por um sofrimento? Porque ele foi contaminado pelo pecado do mundo. E então, depois desse período de sofrimento, ele passa uma quarentena com os discípulos. Jesus passou uma quarentena e aí ele fala para os discípulos, preste atenção no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Foi uma ordem. Nós estamos vivendo tempos de muitos decretos. Decretos de presidentes, decretos de governadores, decretos de prefeitos, tem juiz achando que governa e quer dar decreto também, um monte de gente dando decretos diferentes. Jesus também deu um decreto aqui aos discípulos, deu uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu? Ele disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Então presta atenção, Jesus ele sofreu. E você sabe por que ele sofreu? Ele é Deus, mas ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele assumiu a forma humana, ele sofreu o meu e o seu pecado, porque o mundo está poluído mesmo. As pessoas dizem: pastor, esse mundo está em crise. Não, o mundo não está em crise, o mundo já faliu há muito tempo. Você só ainda não percebeu. E Jesus ele foi lá, ele enfrentou tudo isso. E aí é como se ele estivesse voltando para os discípulos e dizendo: olha, eu vi lá fora como é o pecado, eu vi como é o mundo, e a coisa está feia, a coisa está complicada, então eu vou baixar um decreto para vocês: fiquem em Jerusalém. Se fosse nos dias de hoje, ao invés de fique em casa, teria uma hashtag: fique em Jerusalém. Jesus disse aos discípulos: ei, fica em Jerusalém, hashtag fica em Jerusalém. Até quando, Jesus? Ele disse: olha, eu ainda não vou mostrar para vocês a data exata, mas fiquem em Jerusalém, porque lá fora está perigoso, o mundo está falido, o mundo está no pecado, o diabo está pintando e bordando lá fora. Fiquem em Jerusalém, até que... E aí eu imagino os discípulos: até que o que, Jesus? O que é que vai acontecer? Esse problema lá fora do mundo tem solução, tem vacina? Ele diz: fique em Jerusalém até a vacina sair. Aleluia, aleluia. Eu vou preparar uma vacina. Aleluia. Tem alguém aqui vacinado? Aleluia. Olha, lá está cheio de doença. Eu vi isso. Eu curei muitos doentes, mas quando eu fui para a cruz ainda tive que levar a enfermidade de todo mundo, e o negócio é feio mesmo. Então fique em Jerusalém. Eu vi o que é perseguição, eu vi o que é pecado, eu vi o que é desgraça. Então fique em Jerusalém. Fica em Jerusalém até você receber uma vacina. Veja comigo, ele diz, versículo 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias... quarentena já estava começando a ter um prazo para eles. Eles não sabiam ainda exatamente como ia ser, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Aleluia! Ele diz: olha, daqui a pouco, fica em Jerusalém, mas daqui a pouco eu vou trazer uma vacina, vá para o meu Pai, vou apresentar o meu sangue. Fui eu quem recebi esse pecado, fui eu quem fui inoculado, e disso aqui eu vou apresentar lá na Anvisa Celestial, e a gente vai trazer uma vacina. Agora eu vou te dizer uma coisa: essa vacina é tão poderosa
que até quando você é vacinado, se você se aproxima de uma outra pessoa, ela fica vacinada por causa de você. Ela é uma vacina que vacina passivamente as pessoas. Você convive com elas, elas estão se vacinando também. Porque é uma vacina altamente contagiosa. Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo que nós carregamos é altamente contagioso. Eu não sei quanto a você, mas eu estou contagiado aqui nessa manhã. Aleluia! Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu não vim aqui para pegar coronavírus. Eu vim aqui para pegar a unção do Espírito Santo. Aleluia! E essa unção não tem máscara que impeça. Essa unção não tem distanciamento que impeça. Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero que você olhe para o seu vizinho, de preferência, se não está sentado junto com você. Sorria para ele, ele vai ver seus olhos sorrindo. Diga para ele, meu irmão, o que eu estou carregando aqui é altamente contagioso. Agora diga para ele, 2 metros não é suficiente. Você vai pegar. Aleluia! Não estou falando de coronavírus aqui não, estou falando da unção do Espírito Santo. Estou falando do poder de Deus. Aleluia! Fica em Jerusalém. Não sai agora não. Se você sair para tentar vencer o mundo na sua força, já foi, você está perdido. Se você acha que é a política que vai resolver, você está perdido. Se você acha que é o Ministério da Saúde que vai trazer uma resposta para você, você está perdido. Mas eu vou trazer uma resposta. Essa resposta já veio. Esse vento já foi soprado. Tua solução, querido, não vai ser uma vacina. Tua solução já veio. Tua solução não vai ser um remédio, tua solução já veio. Tua solução não vai ser um governo, tua solução já veio. Tua solução não vai ser a economia, tua solução já veio. Ei, tua solução não vai ser o arrebatamento, tua solução já veio. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Aleluia, assentado nos lugares celestiais, acima de principado, de potestade. E eu imagino que Deus, inspirando Paulo nesse momento, disse, vai ter nome que Paulo não conhece ainda, então acima de todo nome que se possa nomear, porque coronavírus está nessa lista, mas se eu falar para o apóstolo Paulo coronavírus, ele vai perguntar o que é, eu não vivi isso ainda, mas coloca aí, Paulo, para esses crentes em Salvador depois lembrarem, quando ouvirem essa passagem, acima de qualquer nome que você possa descobrir, é a posição que você está assentado. Jesus disse, ei, fica um pouco, porque João batizou com água, mas vocês dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Versículo 6 diz, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Você já parou para pensar como a gente costuma fazer as perguntas erradas? Você já parou para pensar que você não precisa saber todas as respostas sobre o coronavírus? A não ser que você esteja trabalhando no desenvolvimento da vacina, a não ser que você esteja desenvolvendo alguma medicação. Você não precisa saber todas as respostas sobre a economia, a não ser que você seja um ministro da economia, que eu acredito que você não é nesse momento. Você não precisa saber todas as respostas sobre tudo, porque o interessante do cristianismo é que o cristianismo não é um ensinamento, o cristianismo é um relacionamento. Você não precisa saber todas as coisas, você só precisa ter relacionamento com aquele que sabe. Aleluia! Veja quantas vezes a gente faz as perguntas erradas. Certa vez em João no capítulo 8, a gente vai voltar para aqui daqui a pouco, Jesus passava com os discípulos, e os discípulos viram um homem cego, e então perguntaram, olha que pergunta inteligente, quem pecou, Jesus? Este ou os seus pais para que ele nascesse cego? Tem nada de inteligente nessa pergunta. Vou dizer de novo a pergunta que eles fizeram, quem pecou, este ou os seus pais para que ele nascesse cego? Quer dizer que ele pecou antes de nascer? Para nascer cego? Ele deu um chute mais forte na barriga da mãe, e aí teve uma consequência de pecado por causa disso. Agora, pensa comigo, se Jesus dissesse, olha, teologicamente, biblicamente falando, quem pecou foi ele, na barriga da mãe, muda alguma coisa? Agora, o cego era um cego informado, que sabia por que está cego. Tem gente que prefere ser um cego informado.
Se Jesus dissesse, foi os pais, porque havia uma crença de maldição hereditária naqueles dias, e dissesse, olha, biblicamente foi os pais, porque isso, ia mudar o cego? Não. E aí Jesus responde a pergunta tola deles, mas ele também diz algo a mais. Ele diz, não foi ele nem os pais, mas isto o quê? A cegueira? Não. Isto o fato de Jesus estar ali naquele momento. Olha, nem ele nem os pais, mas isto aqui agora que a gente está aqui, é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. E aí aquele cego vê. Você não precisa saber tudo sobre coronavírus. Você não precisa saber tudo sobre economia. Você não precisa saber tudo sobre pesca. Você só precisa garantir que o dono do peixe está no seu barco. Aleluia! Porque se o dono do peixe estiver no seu barco, ainda que não tenha peixe na água, ele vai dar ordem e você vai lançar a rede sobre a palavra dele. É relacionamento. Ele disse, olha, fica um pouco, que agora vocês estão sozinhos, mas eu vou mandar um outro. Oh, aleluia, e ele vai fazer toda a diferença. E aí lá vem os discípulos com as perguntas fora do tempo. Assim como os fariseus, uma das características dos fariseus é que eles trocam o relacionamento pelo ensinamento. Foi isso que Adão fez lá na árvore, quando ele quis trocar a revelação, que é fruto de um relacionamento com Deus, pela informação. Ele quis saber as coisas, ao invés de viver as coisas. E às vezes a gente está na mesma árvore do conhecimento, a gente quer comer da árvore do conhecimento, ao invés de comer da árvore da vida. Aleluia! Agora, veja que interessante, o que a Bíblia diz aqui? Eles perguntam uma pergunta escatológica. Jesus, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E aí olha a resposta de Jesus, versículo 7, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, se você não entendeu essa resposta, Jesus disse assim, não é da sua conta. Não te compete isso. Não é da sua conta. Quem pecou, ele ou seus pais? Eu te pergunto, para curar o cego, você precisa saber quem fez ele ficar cego? Aí vem o espírito de farisaísmo, aquele cego está vendo. E aí os fariseus chegam nele, e ao invés de celebrar um homem que estava cego de nascença e passou a ver, eles têm mais uma pergunta muito importante. Se este homem é o Cristo, por que ele cura no sábado? Eu vou te dizer uma coisa, a gente quer entender tudo, mas se você entendesse tudo sobre Deus, não era Deus que era seu Deus, era você que era Deus dele. Tem coisa que simplesmente você não precisa entender. Aleluia, olhe para quem está do seu lado e diga, meu irmão, você não precisa entender tudo, mas viva com quem entende. Aleluia. E aí os fariseus perguntam, mas ele pode curar no sábado? Olha a resposta do cego. Eu gosto dessa resposta. Aleluia, eu amo essa resposta. Como é que pode isso? Como é que pode isso? E ele disse, olha, se ele é Jesus, se o Messias pode ou não curar no sábado, vocês que são os teólogos, vocês que são os estudiosos, me expliquem. Eu só sei dizer uma coisa para vocês, eu era cego e estou vendo. Aleluia. Milagre você vive, querido. Você não precisa explicar, você não precisa justificar. Você simplesmente se relaciona com o sobrenatural de Deus e você vive o milagre. Deixa os teólogos estudarem o que está acontecendo com você. Deixa as pessoas ficarem pensando, mas como foi? O que aconteceu? Você só tem uma resposta. Tinha que ter sido Deus. Tinha que ter sido Deus. Ele olha para aqueles fariseus e diz, eu não sou o entendido, eu não sou o que mais entende todas as coisas. Eu costumo dizer que no mundo existem dois tipos de pessoas. Existem os astrônomos e os astronautas. Os astrônomos estudam os céus. Os astronautas dizem, eu vou lá. Aleluia. Você pode ser astrônomo da Bíblia, ou você pode ser um astronauta da Bíblia. Você pode ficar estudando milagre, ou você pode dizer, eu quero viver na minha vida. Você não serve ao grande eu era, você serve ao grande eu sou. Aleluia. Você não está aqui para ficar estudando milagres somente das pessoas. Você está aqui para viver milagres na sua vida.
Cristianismo é sobrenatural. Se você tirar o sobrenatural do cristianismo, a gente não tem nenhuma diferença aqui de uma loja maçônica, de um Rotary Club, ou de qualquer outro tipo de associação ou ajuntamento. Aleluia! Nós vivemos o sobrenatural. Sem essa vacina sobrenatural, Jesus disse, é melhor ficar em Jerusalém. É melhor ficar em casa mesmo, é melhor não fazer nada. Mas, oh, aleluia! Diga comigo, mas, aleluia! Você pode estar se perguntando, ei, Deus, diz aí, quando é que essa questão do coronavírus vai passar? Ei, Deus, diz aí como é que a economia do Brasil vai ser em 2021. Ele diz, ó, não é da sua conta. Não vou revelar tudo isso para você não, mas, oh, aleluia, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos estavam perguntando, e aí, a ordem do mundo vai ser estabelecida agora? Ele diz, não é da sua conta, deixa essa parte comigo, mas vem sobre vocês uma vacina. Oh, aleluia! E enquanto você estiver revestido desse poder, não importa como o mundo vai estar, não importa se tem crise, você pode estar se perguntando, quando é que acaba o coronavírus? Deus está dizendo, não era a sua conta, mas eu vou deixar um poder sobre a sua vida. Aleluia, que você não precisa esperar a pandemia acabar, que você não precisa esperar a economia retomar, mas recebereis poder. Você não recebeu uma informação, você recebeu o poder do alto. Vamos estudar um pouquinho essa pandemia, porque ela tem características bem específicas. Olha o que ele diz, receberão poder para ser testemunhas. E o versículo 9 diz, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Agora vai comigo lá no capítulo 2, porque a gente vai falar do epicentro inicial da pandemia pentecostal. A gente vai falar de onde essa pandemia começou. Toda pandemia tem um início. As pessoas dizem, olha, de repente veio um vírus invisível aos olhos humanos, veio um vírus que abalou a economia, que abalou governos, que abalou empresas, que abalou nações inteiras. Mas a Bíblia diz que quando as coisas abaláveis são abaladas, as coisas inabaláveis se tornam ainda mais evidentes. Aleluia! A palavra não se abalou, o poder de Deus não se abalou. Deus não ficou perplexo com o coronavírus. Deus não foi pego de surpresa. Ele é o Senhor de todas as coisas. E é interessante aqui, porque a gente fica estudando e querendo entender, será que esse coronavírus veio de um laboratório? Será que veio de um mercado de animais? Será que veio de alguma outra situação? Eu não sei, eu só sei que de repente veio, e de repente alcançou todo o mundo, e o resto é história. Mas eu quero que você veja o que aconteceu aqui também na pandemia pentecostal. A Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, aleluia, estavam todos reunidos num só lugar. Rapaz, isso aqui é perigoso, isso é aglomeração. Aleluia. Aglomeração é um bom lugar para começar uma pandemia. Oh, aleluia. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio de um céu um som, como de um vento muito forte. Sabe aquele vento que eu falei no começo? Aleluia, que mudou todas as coisas. Isso aqui você não está ouvindo palavras bonitas para você se sentir melhor. Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é coaching. Isso aqui é ajuda do alto. Aleluia, de repente veio do céu um som. Esse vento já veio. Oh, aleluia, esse vento já foi soprado. E esse vento pode soprar sobre a tua vida hoje de novo. Aleluia, não surpreenda se de repente coisas do Espírito começarem a cair sobre a sua vida ainda hoje. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Parece, vamos estudar aqui essa pandemia, para estudar a origem e entender o propósito dela. Parece que essa pandemia pentecostal, de alguma forma, se transmitia também por vias aéreas. Porque eles viram línguas como que de fogo,
que repousaram sobre cada um deles. Adivinha onde é que essa língua ela vem pousar? Infelizmente os discípulos não estavam de máscara, e eles foram contaminados por essas gotículas de fogo. Aleluia, aleluia. Infelizmente os discípulos estavam aglomerados, e todos eles foram contaminados. E a Bíblia começa a falar o que aconteceu no versículo 4. Todos, todos. Vou te dizer, essa pandemia pentecostal é altamente contagiosa. Aleluia. Eu não sei contar você, mas eu estou contagiado aqui. E eu sou contagioso. Aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. De que você está cheio esses dias? Você está cheio da notícia? Você está cheio de decretos na sua cabeça? Você está cheio de relatórios ruins? Eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se você não está, ainda dá tempo. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. Todos, diga comigo, todos. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que eu acho interessante dessa pandemia é que, se a gente estudar o coronavírus, a gente vai ver que ele tem uma fase assintomática. Mas a pandemia pentecostal não tem fase assintomática. Pegou, você já vê os sintomas. Aleluia! O Espírito caiu e eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia, é Deus, é o Espírito Santo caindo sobre você, e a evidência já fica visível para quem está assistindo, já fica visível para quem está perto. Então, cuidado, cuidado. Eu tenho uma advertência para você: se você encontrar alguém com esses sintomas, mantenha distância, senão você vai pegar. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando você encontra um crente falando em outras línguas, é melhor você tomar distância. 2 metros não é suficiente, porque se você ficar perto dele, você vai ser contagiado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu poderia fazer um estudo melhor aqui, para você fazer um bom diagnóstico de quem está contaminado com essa pandemia, mas um dos sintomas é a oração em línguas. Aleluia, aleluia. Se você vê alguém que vive orando em línguas, está sintomático. Então, se você se aproximar, vai pegar. Aleluia. Eu não sei se tem crente sintomático aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Mas tem um sintoma dessa pandemia pentecostal, que é o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. É que quando essa pandemia chega, quando você é revestido pelo Espírito Santo, isso aqui deixa de ser letra e passa a ser espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Aleluia, aleluia. As palavras que eu vos tenho dito, Jesus falou, são espírito e vida. Aleluia. É por isso que eu disse que cristianismo é um relacionamento, não é um ensinamento. A Bíblia não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu livro, para que todo aquele que ele leia não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus pelo livro, eu amo a Bíblia. Tem um programa de leitura no YouTube chamado Bíblia Todo Dia, você pode pesquisar sobre isso. Eu amo a Bíblia, mas a Bíblia sem o Espírito não faz nada. Deixa eu te dizer um testemunho pessoal. Durante 1 ano antes de me converter, eu frequentei uma igreja, e eu era uma pessoa muito curiosa, eu era uma pessoa que perguntava sobre tudo, e eu dou graças a Deus por pessoas que pacientemente, no final dos cultos, respondiam a cada uma das minhas perguntas. Hoje, algumas perguntas que eu até tenho vergonha de repeti-las, mas durante 1 ano, eu frequentava uma igreja e comecei a ler todo o Novo Testamento, ainda não era crente, e tudo que eu lia era apenas uma história interessante sobre um homem chamado Jesus.
Mas um dia eu nasci de novo. Um dia eu fui revestido do Espírito Santo através do batismo. E eu vou te dizer, depois dessas experiências com o Espírito Santo, eu li a mesma Bíblia, o mesmo Novo Testamento que eu já tinha lido. Mas aquelas palavras saltavam em mim de uma forma diferente. Não era mais um livro de história que eu estava lendo, não era mais uma ideia de um homem chamado Jesus. Aquilo ali começou a se tornar espírito e vida. E eu lembro que depois daquela experiência, fevereiro de 1999, estava lá eu lendo o Novo Testamento e simplesmente chorando com aquelas palavras. Mas eu tinha lido todo o Novo Testamento, eu nunca tinha chorado com isso. Entenda, eu não estou falando só sobre emoção aqui, mas eu também quero corrigir um extremo. Se você vive uma vida com o Espírito e em nenhum momento ele toca as suas emoções, também tem alguma coisa errada. Porque um altar sem lágrimas é um altar sem fogo. Se não tem momentos que o Espírito Santo ele pega você, sim, o seu espírito, mas ele pega a tua alma, ele pega todo o teu ser, tem alguma coisa errada com o teu nível de relacionamento. Querido, aquelas palavras começaram a saltar dentro de mim numa intensidade que eu nunca tinha experimentado. Por quê? Porque agora não era só letra, agora era espírito e vida. Oh, aleluia, aleluia. Sobrenatural é um sintoma. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Preste atenção nisso. O povo que conhece o seu Deus. Não é o povo que conhece sobre Deus, sobre o seu Deus. Não, não, não. Se você quer conhecer sobre Deus, você lê. Mas se você quer conhecer Deus, se relacione com Ele. Não é quem sabe sobre a Bíblia. Não é quem sabe sobre Deus, é quem conhece Deus. Aleluia. Os fariseus sabiam muito sobre Deus. Os fariseus sabiam muito sobre Jesus, mas não conheciam Jesus. Aleluia. Nicodemo sabia muito sobre Jesus, mas ele não conhecia Jesus. E ele disse: olha, o vento sopra por onde quer. Falando de novo sobre esse vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, aleluia, conduzido pelo vento do Espírito. O povo que conhece o seu Deus se levanta e faz proezas. Nós falamos sobre a história de José. Se você não assistiu, como o pastor disse, eu recomendo que você assista depois. Mas deixa eu lançar uma palavra aqui sobre você. Fique pronto para fazer proezas nesses dias. Aleluia. Ah, pastor, você está falando isso para me animar, porque eu vim meio derrubado para esse culto. Não, não sou animador de plateia. Eu não tenho nenhum compromisso e nenhuma necessidade de animar você. Eu sou um ministro do Evangelho. E estou falando aqui o que o Espírito Santo pediu para eu falar. Fique pronto para se levantar em proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforça e faz proezas. Não é fácil, mas ele se esforça e faz proezas. Proeza, um feito incomum. Proeza significa algo que demanda intensa habilidade ou capacidade. Em outras palavras, as pessoas vão dizer: olha, só muito capaz para fazer isso, ou quem conhece o seu Deus. Só muito habilidoso para fazer isso, ou quem conhece o seu Deus. Somente com muito know-how, com muito título para fazer isso, ou quem conhece o seu Deus. Somente com muito tempo de serviço para fazer isso, ou quem conhece o seu Deus. Somente com muita experiência para fazer isso, ou quem conhece o seu Deus. Somente quem tem muito peixe, tem muito relacionamento para fazer isso, ou quem conhece o seu Deus. Povo que conhece o seu Deus se levanta e faz proezas. O Novo Testamento diz coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aqui? Aleluia. Então eu estou falando com você, como o pastor falou, querido, isso aí não é uma mordaça, isso é uma máscara. Você pode dar glória a Deus, você pode celebrar a palavra na sua vida. Aleluia. Não deixe uma máscara de tecido abafar o som da sua adoração, o som da sua celebração. O povo que conhece o seu Deus, aleluia, aleluia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um coração, uma pessoa inteira diante dele. Para quê? Para se mostrar forte para essa pessoa. Aleluia, basta ele encontrar um aqui. Aleluia.
só um que diz: Pai, eu quero manifestar os sintomas dessa pandemia pentecostal. Aleluia, eu não quero viver uma vida natural. Aleluia, aleluia. As pessoas perguntam se a gente acredita em extraterrestre. Eu sempre digo: eu acredito, eu sou um, eu não sou desse mundo. Aleluia, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós somos sobrenaturais. Você já parou para se perguntar, você já parou para pensar que os discípulos de Atos dos Apóstolos não tinham a Bíblia que você tem? E faziam mais coisas do que você faz? Aleluia. Mais uma vez, querido, não estou falando contra a palavra, não me entenda errado, mas está faltando alguma coisa na equação. Porque o primeiro mandamento de Jesus não foi ide, foi vinde. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 3, quando Jesus escolheu os apóstolos, designou 12, chamando os apóstolos, designou-os para estar com ele e os enviar a pregar e os dar autoridade sobre demônios. A ordem dos fatores na Bíblia altera o produto. Para estar com ele, o primeiro chamado dos discípulos não foi para ir, foi para estar. O primeiro chamado dos discípulos não foi para ir, foi para vir. E eu vou te dizer uma coisa, é muito perigoso querer cumprir o ide sem cumprir o vinde primeiro. É por isso que Jesus disse, hashtag, fique em Jerusalém, até que do alto. Vocês receberam conhecimentos, foram 3 anos e meio de ensinamento, mas agora vem o relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia, a diferença do livro de Atos não eram as epístolas que eles tinham, ainda estavam sendo escritas, era o relacionamento com o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tiago disse no meio de uma convenção, no meio de uma conferência. Depois Estevão ouve o Espírito que diz, ajunta-te a essa carruagem. E Pedro ouve também do Espírito, desce com estes homens. A Bíblia diz também que ainda Pedro falava estas palavras quando estava na casa de Cornélio e caiu sobre todos o Espírito Santo. Ei, cuidado, porque ainda eu falando essas palavras pode cair sobre você o Espírito, pode cair sobre você uma ideia inspirada de Deus. Aleluia! Relacionamento com o Espírito Santo foi a marca desses discípulos e era o resultado que eles tinham. E a gente tem que começar a olhar para esses resultados. Eu não sei você, querido, mas eu estou insatisfeito. Eu estou muito insatisfeito com o nível de sobrenatural que ainda está se manifestando na nossa vida. E eu vou falar da minha vida mesmo. Aleluia, porque Deus tem muito mais. Milagre não é só para você conhecer um conhecido que experimentou. Milagre é para você viver. Aleluia, nós não servimos ao grande eu era, nós servimos ao grande eu sou. A mão do Senhor não está encurvada, ela continua estendida para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mas esse relacionamento faz toda a diferença. Vivendo o sobrenatural, vivendo o sobrenatural. Agora eu quero que você veja uma outra característica dessa pandemia, no versículo 5 de Atos 2. Aleluia, oh aleluia. Queria chamar o grupo de música aqui, queria contaminar alguns irmãos nessa manhã. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Querido, eu não estou falando aqui para você tentar a Deus, a Bíblia diz que nós temos o espírito de poder, de amor e de moderação. Agora, cuidado para você não temer mais o coronavírus do que a palavra de Deus. Aleluia. Cuidado para você não temer mais um decreto do que o decreto do eterno. Porque esses decretos que estão sendo dados, eles têm validade de 10 dias, de 15 dias, de 30 dias, mas esse aqui, passa céu e terra e ele não acaba. Aleluia. Tem um decreto do eterno sobre a tua vida, vale mais do que o decreto de qualquer prefeito, de qualquer governador, qualquer presidente, qualquer organização internacional. Aleluia, aleluia. Você não pode, olha, tem decretos que juízes vão lá e eles dizem, olha, não é bem assim, interpretamos diferente, vai ser diferente, mas esse aqui, ninguém pode acrescentar nem um J, nem um tio. Tem que ser exatamente como ele disse, porque ele é a autoridade máxima. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz no versículo 5, assim como nós vimos no coronavírus, começou aparentemente na China, se espalhou para todas as nações muito rapidamente, era uma notícia remota para alguns, daqui a pouco já era na sua cidade, mas aqui também a pandemia começou de uma forma interessante, porque a Bíblia diz, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vinda de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som,
ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é que cristianismo faz? Sabe o que é que esse relacionamento com o Espírito Santo faz? Deixa o mundo perplexo. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Você acha que o mundo ficou perplexo com o coronavírus? Chegou de repente, parou tudo. Todo mundo perplexo, sem resposta, tentando dar uma resposta, mas não adianta, estão inventando, não sabem exatamente o que dizer, estão perplexos. Se você acha que o mundo está perplexo por causa do coronavírus, espera o mundo começar a ver alguém cheio do Espírito Santo de verdade. Aleluia, você vai ver o que é o mundo ficar perplexo. Aleluia, a Bíblia diz que eles ficaram perplexos. Olha só, a multidão ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, atônitos e maravilhados. Eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? O que a Bíblia está dizendo? Que era um galileu, era alguém do interior. Em Petrolina a gente chama de matuto. Acho que você tem essa expressão aqui também. Eles estavam dizendo: esses caras aí não são aqueles matutos lá da Galileia? Como é que eles estão fazendo isso? Como é que está se manifestando isso tudo na vida deles? Quando você está debaixo dessa pandemia pentecostal, as pessoas vão olhar para vocês: ei, esse aí não é o filho de fulaninha e de cicraninho, esse aí não é aquele que veio de tal família. Como é que ele está fazendo isso? Como é que ele chegou nesse lugar? Como é que ele fez essa coisa aqui? Não, esse aí não é aquele que não estudou naquela faculdade, que não fez aquele curso. Como é que ele está fazendo isso? Ei, esse aí não é aquele que veio lá do interior. Não, ei, esse irmão aí não é aquele que veio lá daquele bairro. Aquele bairro. Como é que ele está fazendo isso? Atônitos, perplexos, maravilhados, porque as pessoas vão dizer: tinha que ter sido Deus. Tinha que ter sido Deus. Fique pronto para deixar o mundo perplexo, manifestando o sobrenatural, manifestando respostas, manifestando ideias inspiradas. Oh, aleluia! Olha o que a Bíblia diz. Aleluia! Nós vamos cantar aquela última canção que a gente cantou sobre o fogo do Espírito. Aleluia! Oh, aleluia! Eu sei você, meu irmão, mas eu estou sorrindo nesse período. Aleluia, aleluia, aleluia. Por quê, pastor? Porque eu tenho a vacina. Aleluia, aleluia. Você veio para cá para ser incendiado. Aleluia. Essas línguas de fogo continuam se espalhando. Olha que interessante. A Bíblia diz, versículo 9: pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, províncias da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Se você acha que foi a primeira vez que todas as nações ficaram atônitas e perplexas, é porque você não conhece a pandemia pentecostal. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Se você acha que é a primeira vez que as nações se levantaram para perguntar o que significa isso, é porque você ainda não conhece o poder do Espírito Santo. É porque você ainda não conhece a pandemia pentecostal. É porque você não conhece esse poder que veio do alto. O que significa isto? Mas alguns também zombavam e diziam: não, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, ouçam isto com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, aleluia, derramarei do meu espírito
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. O versículo 21 diz: e todo aquele, diga comigo, todo aquele, diga mais uma vez, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz no final, no versículo 41, os que aceitaram a mensagem eram cerca de 3.000 pessoas. O coronavírus começou com 17 casos. Aqui começou com cerca de 3.000 pessoas. Aleluia, tem muito mais gente contagiada. Aleluia. E se você estava na fase assintomática dessa pandemia pentecostal, você veio aqui para manifestar sintomas da presença de Deus. Aleluia, fique em pé nesse lugar. Aleluia, vamos convidar esse fogo do Espírito. Você veio para cá para ser incendiado. Se você está assistindo online, fique em pé também, levante suas mãos para os céus, clame pelo poder do Espírito sobre a sua vida. Então vem me incendiar meu corpo.